e ações. Eu quero ler um trecho aqui de uma mensagem recebida pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A maioria de vocês deve conhecer, mas eu vou ler para aqueles que não leram ainda. Está muito pequenininho, eu vou tentar ler, porque o óculos está vencido. Não te afirmes inútil, Deus te criou sem ordem. Ninguém possui na vida cérebro igual ao seu. A voz com que te exprimes é um dom intransferível. Ideal que te nutre não fornece shells. Não te omitas, trabalha, age e cria, servindo. Dá teu próprio recado para a obra de Deus. Então, é muito pequenininha, mas muito interessante, né? Que cada um de nós possamos dar esse recado para a obra de Deus. Na realidade, é para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E a Federação Espírita do Estado de Tocantins esta casa tem vários estudos e convida a todos que ainda não participam dos estudos a vir estudar conosco, a entender um pouquinho mais da doutrina dos Espíritos, que consola, que esclarece e que nos alivia das nossas dificuldades, das nossas dores. Como disse, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. O primeiro ensinamento do Espírito de verdade foi: amai-vos e instruí-vos. Então precisamos de muito amor no coração, mas também da instrução, de saber por que nós estamos amando. Se nós amamos Deus, nós precisamos saber por que eu amo a Deus. Então essa é a fé raciocinada que nós precisamos trabalhar e realmente encontrar. Então, nós temos grupos de estudo. Na terça-feira, tem o estudo da Gênesis, começa às 20 horas. Também tem o estudo do Livro dos Espíritos, que começa às 19 horas e é aberto a todas as pessoas. No sábado, começa às 4h30 com a evangelização das crianças de todas as idades e também dos pais. Tem um grupo de pais que fica ali fora, estudando também a doutrina, as obras básicas. E aí às 6 horas tem um grupo de estudo do Oeste, às 6h30 tem um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e às 8 horas nós temos, às 20 horas, nós temos 3 grupos de estudo do Oeste, que é o estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos. E na quinta-feira, a reunião pública. E na terça-feira, às 8 horas da manhã, e no domingo, também às 8 horas da manhã, nós temos o tratamento espiritual, que também é para todas as pessoas. Os que são espíritas, os trabalhadores espíritas e os que não são, não tem problema. Todos que realmente necessitarem de um atendimento espiritual podem vir, que nós estamos aqui para receber a todos vocês de braços abertos, porque esse é o nosso trabalho. Então, na terça e no domingo, 8 horas da manhã, porque lá fora ainda está às 20 horas, então seria à noite, lá na frente daquela plaquinha, mas é às 8 horas da manhã, tá? E é tranquilo. Aqueles que precisarem, necessitar de uma conversa fraterna, tem os trabalhadores também para conversar, para tirar alguma dúvida, é tranquilo. Então, vocês estão convidados para essas atividades aqui da Federação. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer nossa prece, vamos fechar nossos olhos, sentarmos confortável na cadeira e elevar nossos pensamentos até o nosso amado Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos dê a força necessária para lutarmos contra todas as dificuldades que vierem até nós e que possamos vencer a todas e tirar o aprendizado, o ensinamento de cada uma delas. Agradecemos a Jesus, que é o nosso anjo protetor, que está sempre do nosso lado,
nos ajudando a caminhar por um caminho melhor, por uma vida melhor, de paz e de amor, para que assim nós possamos realmente trabalhar para cumprir os ensinamentos de Jesus, para praticar os ensinamentos do Cristo, que é o ensinamento do amor e da caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. É necessário que a gente trabalhe bastante, porque não é fácil perdoar alguém que tenha nos ofendido. Mas esse é um grande ensinamento e que devemos trabalhar para conseguir. Porque só teremos o perdão do nosso Pai Celestial se perdoarmos também as ofensas que alguns irmãos tenha cometido contra nós. Agradecemos e pedindo a força para todos nós, para todas nossas famílias, nossos amigos e também os nossos inimigos. Obrigado, Jesus. Ajude a todos nós e ao nosso irmão, que vai fazer a palestra do capítulo 23, Estranha Moral, do nosso irmão Ademar. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos explanar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que é a moral estranha, ou estranha moral. Para aqueles que estão vindo a primeira vez, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o Evangelho de Jesus comentado por Kardec. Kardec comenta, pega máximas, coloca numa ordem lógica, e depois dessa ordem lógica ele vai discorrendo. Depois que ele discorre, aí vem as instruções dos Espíritos, que são os Espíritos que lhes dá a instrução e que ele passou para nós através desse Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, por quê? Porque é o Evangelho de Jesus segundo a visão espírita. Nós temos que fazer duas retificações a respeito da explanação do Evangelho do mês passado. Nós estávamos comentando que tínhamos tirado a explanação do Evangelho de 3 obras complementares. E aí eu fui falar que eram obras básicas, falei 3 obras básicas. Mas todos nós sabemos que a doutrina espírita tem como base 5 obras. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. A segunda impropriedade, a respeito do universo, nós estávamos falando que o nosso sistema solar tem 9 planetas. Não tem. Nosso sistema solar tem 8, porque Plutão deixou de ser planeta. Mas como eu já sou da antiga, eu sempre esclareço que Plutão deixou de ser planeta. Os senhores me desculpem, viu? A respeito da moral estranha. Nesse capítulo nós temos 18 itens. Desses 18 itens, nós temos de 1 a 3, odiar os pais. De 4 a 6, abandonar pai, mãe e filhos. De 7 a 8, deixar aos mortos que cuide de enterrar seus mortos. De 19 a 18, não vim trazer a paz, mas a divisão. Nessa passagem que fala sobre odiar os pais, Jesus fala, conta-nos o Evangelho. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que não te pode ser não poderá ser meu discípulo. 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que mim, de mim não é digno. São Mateus capítulo 10, versículo 37. O anterior é São Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Algumas palavras na boca de Jesus, elas se tornam, às vezes, confusa. Como uma pessoa, como Jesus, que só pregou o amor ao próximo,
o amor a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e fez da sua vida um exemplo de amor. Ora, como pode um homem que pregou o amor, que levou amor a todos os povos, e que há mais de 2000 anos, tudo o que ele disse continua se enraizando e crescendo como uma frondosa árvore? Nós temos que nos reportar ao passado. Quais as condições que Jesus tinha, naquela ocasião, para se manifestar verbalmente e trazer toda uma mensagem de uma boa nova, de uma nova vida, com o dialeto no qual ele se exprimia? Jesus, ele se exprimia em aramaico. Aramaico era um dialeto. Esse dialeto aramaico, ele veio do samaritano, do dialeto samaritano, e não teve origem no hebreu ou no Yiddish. Esse dialeto, o aramaico, ele tinha somente 10.000 palavras, 10.000 vocábulos para Jesus se expressar. A gente falou lá mais 10.000 palavras, a pessoa pode falar o que quiser. Um estudioso de línguas nos informa que podemos falar um idioma, podemos nos comunicar em um idioma, podemos escrever em um determinado idioma com 20.000 palavras. Porém, não conseguiremos pensar ainda naquele idioma com somente essas 20.000 palavras. Nós falamos o português. Por exemplo, começamos a aprender o inglês. Com 20.000 palavras ou vocábulos, nós não ainda temos condições de pensar em inglês. Quem faz inglês sabe que, momentaneamente, quando nós estamos já lendo, nós traduzimos automaticamente. Nós não pensamos em inglês. E Jesus se expressava em 10.000 palavras. O idioma português, falado no Brasil, tem mais de 400.000 vocábulos. São 10.000 verbos de primeira conjugação, 6.000 de segunda conjugação, 3.000 de terceira conjugação, mais de 68 derivados de quarta conjugação do verbo por. E nós temos dificuldade de nos expressar. Como? Vamos dizer uma coisa, um cabo. Quando eu falo para os senhores um cabo, os senhores me perguntam, mas que cabo? É o cabo de vassoura? O cabo de uma panela? É o cabo soldado que vem na hierarquia militar depois de soldado e antes de sargento? É um cabo de navio que se amarra todas as coisas em um navio, com exceção do sino, que é chamado de corda? É corda do sino a única coisa no navio que é chamado de corda? Ou será o cabo da Boa Esperança, que era chamado o Cabo das Tormentas, lá quando o Pacífico e o Oceano se encontram, e o Atlântico se encontram? Para os senhores verem, nós falamos o português. A nossa língua, mais de 400.000 vocábulos. E somente para essa palavra cabo, nós já vimos várias traduções. E tem muitas outras. Isso nós tiramos do Aurélio Buarque de Holanda. Os senhores imaginam então a dificuldade que Jesus tinha de se comunicar em aramaico. Jesus, nós estudiosos da doutrina espírita, sabemos que ele é o único espírito puro que pisou na terra. A grandeza dele é de tal, vamos dizer assim, envergadura, que ele se submeteu a reencarnar aqui na terra para nos dar um empurrão e nos ajudar na evolução do espírito nós, ou da raça humana, que já estava na sua maioridade para começar a entender a sua mensagem, mas não vivenciar. Nós dissemos, a humanidade estava já entrando na maioridade, mas não na sua sabedoria e no conhecimento. E Jesus veio nessa época. Imagine a grandeza desse homem, porque Jesus não é Deus, não é um menino Deus, não faz parte de uma santa trindade, porque ele é uma individualidade, é um homem filho de Deus, como todos nós o somos filhos de Deus. Jesus, então, é nosso irmão mais velho. Mas a doutrina espírita nos explica que através das reencarnações nós vamos evoluindo e crescendo, amadurecendo, tomando conhecimento, crescendo intelectual e moralmente. Jesus chegou nesse máximo da intelectualidade. E ele é santificado
Porque quando ele, já aqui na Terra, para fazer todo esse trabalho, já era puro. Já tinha vivenciado as suas experiências em outros orbes, em outros planos, em outros planetas. Então a grandeza de Jesus era uma coisa assim, vamos dizer, imensurável. Ou seja, não se mede. E ele tinha que se manifestar em 10.000 palavras. Mas, explicam os historiadores que esse vocábulo, essa palavra, odiar, pode não ter sido, ou não ter tido esse termo e essa conotação que hoje tem aqui na Terra, ou tem aqui no Brasil, que seria no sentido de não gostar, de detestar. Não. Joana de Ângeles diz para Divaldo Pereira Franco para que mude o odiar por preterir. Ou seja, aquele que não preterir seu pai e a sua mãe mais que a mim, não ganhará o reino dos céus. Por que eu preterir o não odiar? Porque odiar fica muito forte na boca de Jesus. E em razão dessa dificuldade dele se manifestar verbalmente aqui na terra. Mas preterir como a nosso pai, a nossa mãe, aos nossos irmãos? Ora, não tem outra passagem no Evangelho que nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e o próximo, como a ti mesmo? O que nos diz essa lição do Evangelho? Para que amamos ou amemos a Deus, antes de amar a tudo ou a todos. Da mesma forma, foi colocado por Jesus que quem não o preterisse, ou seja, não o seguisse, não seguisse os seus passos, porque ele é o caminho da verdade e da vida, não chegaria ao reino do Pai. Mas esse reino do Pai não é um céu. Esse reino do Pai está dentro da gente, que é a felicidade plena, que é a nossa plenitude. Isso vai depender exclusivamente de nós. E por quê? Por Ele. Porque muitas vezes nós temos que deixar ou abandonar determinadas ideias de nosso grupo ou de nossa família para segui-lo. Nós não estamos odiando os nossos familiares, nós estamos pretendendo naquele momento da história do nosso espírito, porque nos convém crescer espiritualmente. Então nós não odiemos, nós simplesmente preterimos, demos preferência a Jesus, que é esse caminho que vai nos levar à felicidade. Porque essa felicidade, senhoras e senhores, não está, ou não nos objetos, não está nas coisas que conseguimos e não está nas pessoas. Porque a felicidade está dentro da gente. Quando nós almejamos a alguém e achamos que essa pessoa é a nossa alma gêmea, a nossa face dupla, ou aquela pessoa que nos faz bem, quando passamos a conviver com essa pessoa, nós vamos conhecendo e vamos ver, meu Deus, que decepção. A minha felicidade foi colocada numa farsa, num estelionato. De forma nenhuma. São seres humanos aquelas pessoas que estão conosco no relacionamento diário, na nossa casa, no nosso trabalho. E quando não se convive, não se conhece as pessoas. Nesse caso, então, Jesus nos falava isso. Ora, não entre em atrito. Pretere, deixe de lado por enquanto, me siga. Porque quando fores perfeitos, e aqueles também o serão um dia, reinará o verdadeiro reino de Deus dentro de nós. Então, com essa dificuldade que ele tinha para nos falar, ele nos trouxe essa mensagem. Mas aí tem umas pessoas que dizem, olha, talvez foi modificada pelas interpolações, pelas anotações, porque a gente sabe que Jesus nada escreveu. Foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que tiveram várias traduções. Teve para o grego, teve várias e várias traduções seguidas. Depois teve para o italiano, teve várias. Então, de acordo com essas mexidas, teve as traduções que foram feitas por Martim Lutero numa linguagem popular na Alemanha, porque as pessoas, em 1500 aproximadamente, não entendiam o que era escrito nas Escritas Sagradas. E ele traduziu de uma forma simples. Então essas traduções, alguns entendem que pode ter modificado alguma coisa.
E outros que o vocábulo daquela época não é o mesmo que se aplica hoje. São outros tempos, outras circunstâncias, e nós temos que voltar à época. Lembrar que Jesus veio há 2000 anos, e embora a sua mensagem seja atualíssima, mas nós temos que ver que ele estava falando para as pessoas daquela época, em que pese repercutir, né, por todo e todo sempre, até o último ceitil. Então nós temos que fazer um estudo do contexto. Onde estava Jesus? Para quem falava Jesus? O que falava Jesus? Aplica-se a nós hoje? Sim, desde que entendamos que essa palavra não seja o odiar, que nós entendemos que seja aquele detestar. E a história, e aqui nesse caso da lição do Evangelho, moral estranha, olha o título que Kardec colocou, estranha moral. Por quê? Porque sou estranho na boca de Jesus essas palavras. E ele, nessa ordem lógica, colocou nesse capítulo várias passagens em que as palavras de Jesus podem ser tomadas em duplo sentido, no sentido equívoco. Como, por exemplo, abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houve deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. 5. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já nesse mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. 6. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que tenha de minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. O que quer dizer isso, abandonar pais e mães? Seríamos deixar os nossos pais, as nossas mães, abandonados? Voltando àquela época. Na época de Jesus, a família era de uma forma patriarcal. Ou seja, os pais, os patriarcas, eram como que os donos de seus filhos, dos agregados e de seus bens. Filhos não tinham direitos, como mulheres também não tinham direitos. Era uma opressão terrível em cima daquele povo daquela época. O sentido de família também não tinha a mesma conotação que tem hoje. Porque nós, espíritos, quando vamos amadurecendo, nós vamos realmente conhecendo o que é o amor. E isso só através das vivências. E naquela época, o povo ainda não estava apto para entender a verdadeira grandeza do amor, como hoje ainda nós não estamos. Haja vista a quantidade de guerras, de ataques, de mortes, às vezes bárbaras, por nada. Vemos notícia, uma pessoa grita, atiram, matam. Uma pessoa se nega a dar dinheiro, porque não tem, é queimado vivo. 2 pessoas em São Paulo. Ora, será então só que na época de Jesus é que se não praticava o amor? Será que essas pessoas, se praticassem o amor, praticariam esses atos? Não. Imaginem os senhores, então, na época de Jesus. Então, a opressão era muito grande. E ele dizia, ele tinha que falar com imagens fortes para que aquelas pessoas pudessem entendê-lo. Para que o seguisse. Porque aquela era a sua mensagem. Ele veio trazer uma nova história para a humanidade. Ele veio trazer novos paradigmas. O que é um paradigma? Suponhamos, costumes no decorrer dos séculos, leis, tradições, escritas ou orais, tudo culmina naquela época, com aqueles costumes, com aquelas leis, com o Sinédrio, com os romanos.
E para se quebrar um paradigma, causa-se uma revolução. E Jesus foi um revolucionário da paz. Ele trouxe uma nova ideia. Ele quebrou barreiras de séculos e séculos arraigados naquele povo, ou arraigadas naquele povo. Então ele veio trazer uma nova mensagem. E para que as pessoas o seguissem, ele tinha que ser firme e forte naquilo que ele falava. Mas nós dizemos, ora, mas como eu vou abandonar meu pai e minha mãe? Ora, eu, minha mulher e minha filha somos de São Joaquim da Barra, em São Paulo. Há 12 anos estamos no Tocantins. Deixamos mãe, pai, sogro, sogra, irmãos, tudo lá. Será que por isso nós amamos menos a eles? Porque se estivéssemos juntos? A Mônica, de fora. Muitos de nós aqui somos de fora. Na verdade, somos daqui, porque de coração nós somos tocantinenses, palmenses. Mas será porque nós deixamos nossos pais e nossas mães, nós os abandonamos? No sentido lato dessa palavra, ou estrito, abandonar? As palavras de Jesus, elas devem ser estudadas. O que ele nos disse deve ser entendido pelo Espírito, porque a letra, dizia Jesus, mata, o Espírito vivifica. Quantas pessoas não partem para outros lugares para estudar, Portugal, Espanha, Estados Unidos, e nunca mais retornam? Será que por isso deixam de amar o seu pai e sua mãe? Não, senhoras e senhores, é uma necessidade momentânea daquele espírito na história da sua vida, de abandonar seus pais e suas mães. E na história do cristianismo nós sabemos que muitas pessoas foram mortas, foram jogadas aos leões, foram queimadas vivas em nome dessa ideia, porque mataram o corpo de Jesus, não mataram o Espírito Jesus. E essa ideia foi crescendo, e essas pessoas se integraram, e foram entregues, e foram traídas por seus próprios parentes, por seus próprios pais, mães, irmãos, irmãs e filhas. Mostrando que era realmente uma nova revolução na história da humanidade, a maior de todas que ocorreu até hoje. Essa ideia de Jesus, a ideia do amor, a ideia do perdão, que veio quebrar aquela tradição de olho por olho, dente por dente. Vos disseram, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, se te pedirem a manta, dê também a sua túnica. Se te pedirem para que caminhe 1000 passos, caminhe 2000. Se te pedirem o seu cavalo, dê toda a sua tropa. Essa é a mensagem de Jesus. E esse capítulo continua. Aí depois vem deixar os mortos, ou cuidado de enterrar seus mortos. 7. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, ora, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Ora, Jesus seria desumano ao ponto de dizer isso? Ou ele estava trazendo a ideia de um novo mundo, das várias moradas na casa do meu pai, das moradas esferas para que as pessoas, ou para as quais as pessoas partem, mostrando que o que fica é a matéria, que o que estava sendo enterrado era simplesmente o corpo do pai daquele jovem, porque o espírito dele seguiu. É a mensagem de Jesus. Para que pudéssemos e possamos entender hoje que não devemos, obviamente, deixar de enterrar os nossos mortos, mas aplicar isso, ou interpretar dessa forma, de que a morte física, ela não existe, ou melhor, a morte física existe, mas a morte do espírito não existe. Porque nós continuamos. E Jesus provou, porque no terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou. Saiu andando, ficou mais de 40 dias andando com os seus apóstolos, se mostrando para o povo, comendo peixe, almoçando, para mostrar que ele havia sobrevivido. E foi uma mensagem tão forte que um dos seus apóstolos não acreditava.
Porque ele apareceu dentro do local em que estavam seus apóstolos se encontrando em reunião, e as pessoas que estavam lá se surpreenderam. É o mestre. Mateus não está, Tomé não estava. Aí Tomé chegou. Disseram os seus amigos: Jesus, nosso mestre, esteve conosco. Ele disse: eu só acredito vendo. Não passou um dia, Jesus entra de novo na sala com as portas fechadas e fala: toca minhas chagas, Tomé. Por isso que muitas vezes nós dizemos: só acredito vendo. Que é como São Tomé. Porque ele só acreditou que Jesus tinha sobrevivido quando tocou as chagas de Jesus. Mas não foram nas mãos, foi aqui. E ele sabia que aqui tinha se enfiado uma lança para adiantar a morte de Jesus, porque vinha vindo uma tormenta. Naquela época, a crucificação era uma das mortes mais dolorosas e mais vis que acontecia lá, a pena de morte. Vil por quê? Morte vil porque era a morte do pior dos criminosos. E mais dolorosa, porque a pessoa era pregada as mãos, os pés, e ela ia caindo porque ia perdendo as forças, as suas costelas se quebrando e iam espetando o seu pulmão. E se chegava uma determinada hora a pessoa não houvesse morrido, quebravam-se as pernas da pessoa para que ela morresse sufocada. Jesus, antes de ter quebrado as suas pernas, morreu. Mas antes de morrer, ele deixou um dos maiores exemplos de toda a humanidade, dizendo: Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Olha a mensagem de amor que esse homem trouxe. Um homem que chorava. Numa época que esse homem chorasse era sinal de covardia. Um homem que conversava com as crianças, com as mulheres, os abraçava. Enquanto isso era temerário. Um homem que depois de morto ressuscitou e apareceu primeiro. Maria de Madalena, a equivocada. Depois para Maria, para 3 Marias, sua mãe de Jerusalém, Maria Madalena. Apareceu para as mulheres. E quando ela, Maria de Madalena, foi falar para os seus apóstolos: olha, o mestre está vivo, ninguém acreditou, porque era mulher. Pedro saiu correndo com João para ir ver. E ele já não estava mais lá. Mostrando a mensagem desse homem. Que ele não podia dizer, deixar os seus mortos simplesmente por maldade. Não, porque ele sabia que essa vida continuava. Que o que ficava era simplesmente o nosso corpo físico. A matéria que vai para a matéria se tornar outras matérias. Dá origem a outros corpos com o nosso corpo físico. Porém, com o espírito não existe origem de outros espíritos do nosso espírito, porque somos individualidades, somos um, somos filhos de Deus, todos irmãos em Deus. Hoje nossos pais, nossas mães nos emprestam o nosso corpo físico, porque é-nos necessário para o nosso crescimento. E continua o Evangelho, senhoras e senhores. Aí vem: não vim trazer a paz, mas a divisão. Ora, Jesus dizer: não vim trazer a paz, mas a divisão? E diz o Evangelho de Mateus capítulo 10, versículos 34 e 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar pai de filho, mãe de filha, sogra e nora, homem terá por inimigos ou sua própria casa. Depois 10. Vim para lançar fogo à terra, o que desejo senão que ela se acenda. Tenho de ser batizado como um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra, julgais que eu tenha vindo trazer paz na terra? Não. Eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, devorante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas capítulo 12, versículos 49 e 53. Quantos, senhoras e senhores, familiares, quantas famílias de pessoas que fazem parte ou
que seguem a doutrina espírita e que têm dificuldade dentro dos seus próprios lares para que os seus parentes aceitem essa sua opção. Quantos, senhoras e senhores, na história da humanidade, no decorrer de mais de 1000 anos, de espada foi usada em nome de Jesus para perseguir os médiuns, que eram considerados bruxas, perseguir os protestantes, depois da reforma de Lutero em 1500, perseguir os judeus, porque eles, firmes na sua raça e na sua ideia e na sua religião, eles não voltavam atrás. Então eles falavam, ou você renuncia à sua religião, ou você morre e os seus bens ficam para nós. Morriam e os bens ficavam para a igreja. Quantos e quantos anos se perseguiram em nome de Jesus? E depois os perseguidos se tornaram perseguidores. Isso nós vemos na história do cristianismo a partir do ano 300. Que de perseguidos passaram a perseguir. E aí veio o catolicismo. Mais de 1000 anos da igreja perseguindo. Hoje, não. Hoje é mais fácil glorificar uma religião. Mas será? Nós temos notícia que atualmente, agora, bem recentemente, o filho de um coleguinha foi convidado a sair de uma escola evangélica. Porque falaram, o rapaz lá estava falando sobre a religião, pôs uma fita mostrando os cultos africanos, pessoas sacrificando os animais e dizendo, isso é o espiritismo. É o que eles fazem lá nas casas espíritas. O garotinho pediu licença, levantou e falou, não, eu sou espírita desde pequenininho, tenho 10 anos. Nunca vi isso na casa espírita. O senhor já leu sobre espiritismo? Já estudou sobre espiritismo? O pastor disse, não. Falou, então como é que o senhor fala de uma coisa que o senhor não estudou? Foi convidado a sair da escola. Tá certo? Isso não é perseguição religiosa? Isso acontece hoje, senhoras e senhores. Em nome de Jesus. Porque os religiosos seguem a Deus. E muitos a Jesus. São cristãos. Como pode, em nome de Cristo, praticar uma ignomínia dessa? Não é possível, mas acontece ainda hoje. Quanto se mata no primeiro mundo do Reino Unido, Irlanda e Irlanda do Norte? Como eles se degladiam, católicos e protestantes, matando uns aos outros? Quantos fanáticos muçulmanos não estouram bombas nos prédios, nos carros, nos ônibus, matando o seu próximo? Quanto se tem guerreado agora, e as novas guerras estão surgindo no Oriente Médio, massacrando povos, matando só na Síria mais de 80 mil pessoas, não pessoas de fora, briga interna, guerra civil, em nome de uma religião. Vemos na Turquia a guerra que está porque o presidente é muçulmano, e eles não estão aceitando as imposições, no Egito principalmente. Quanta guerra não se faz em nome de Deus e em nome de Jesus? Jesus previa isso. Mas a guerra e a espada que ele faz é a espada dessa divisão. Essa divisão que ele ia fazer, não entre os povos, entre as ideias, porque ele trouxe uma ideia nova. E muitos pais não concordavam com seus filhos, a espada cortando o seu relacionamento. Muitas mães não concordavam com suas filhas, a espada cortando o seu relacionamento. Joana de Cusa foi convidada a deixar de acreditar em Jesus para que seu filho se salvasse. Deixou que o filho se queimasse, e ela também. Porque anteriormente ela tinha voltado atrás e dizendo, não sou cristã. Porque se seguia Cristo, era morto. Não é a espada em nome de Jesus, senhoras e senhores? Mas o que a gente leva de tudo isso? Porque todo esse sofrimento, essa dor, todo esse holocausto em nome desse homem, Jesus, simplesmente para que sejamos felizes. Porque várias e várias vezes nós já falamos da história do Espírito, que a gente evolui através das reencarnações nos séculos e séculos e séculos. Que o nosso final, o nosso finalmente, é a plenitude, é a perfeição relativa, é a luz. E até chegarmos a esta luz, a essa perfeição relativa, à plenitude, nós temos necessariamente que passar pelo sofrimento? Não. Mas nós buscamos o sofrimento.
através dos nossos atos, porque nós temos o livre-arbítrio. E Jesus veio trazer essa mensagem dizendo, o amor cobre multidão de pecados, porque se amássemos muito, a humanidade não estaria nesse sofrimento e nessa dor. É essa técnica de vida que Jesus veio nos trazer para viver. De amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos amando. Mas como nos amando? Cientificamente, vamos dizer, se eu odeio uma pessoa e começo a alimentar esse ódio começa a me fazer mal. O meu estômago começa a se torcer. Aí eu vou ter uma pequena feridazinha. Aí passa a ser uma ulcerazinha. Aí passa a ser um câncer. Ora, quem alimentou esse câncer e esse ódio? Eu mesmo. A técnica de vida de Jesus, porque o amor nos faz bem e o ódio nos faz mal. E ele veio para trazer essa técnica. Mas quando toda a sua mensagem foi desvirtuada, foi modificada, foi mexida e manipulada pelo homem de acordo com a necessidade, com os interesses da época, em 1857 teve que vir a doutrina espírita para clarear tudo e dizer simplesmente, não precisa disso tudo. Simplesmente ame o seu próximo, como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Que é o cristianismo redivivo, trazendo de volta o cristianismo puro. A mensagem de amor daquele homem que se imolou para que pudéssemos conhecer a sua luz. Porque se ele fosse um guerreiro, chefe dos exércitos, e entrasse com cavaleiros, entrasse com lanças e espadas em Jerusalém, ele não ficaria gravado na história da humanidade, tal como ele ficou se dando ao holocausto. Quem dos senhores, com raras exceções, nem eu mesmo lembro, quem era o imperador daquela época? César. Mas César era chamado todos os imperadores. Augusto era chamado alguns imperadores. Sabe-se que a partir do ano 12 era o Tibério. E antes era o Otávio. Mas é porque eu estudei. Mas quem sabe? Ninguém. Eram guerreiros. Era o maior patrimônio de toda a história terrena. Patrimônio romano. Que se digladiou com todo o patrimônio da história espiritual. Jesus venceu os romanos. Aparentemente. Porque foram eles que mataram Jesus. Porque os hebreus não tinham poder de morte. Aparentemente, Pilatos ficou doido. Todos os reis desapareceram. E Jesus permaneceu. Essa mensagem de amor, senhoras e senhores, é que ele nos traz. Para que vivamos essa mensagem no nosso dia a dia. Que não deixemos só guardados nos 7 quartos ou nos 7 pontos da nossa casa. Dentro das estantes, como se fosse tudo bonitinho, olha o evangelho verdinho, o evangelho vermelhinho. Não, é para que se suje o evangelho. Manuseie, abra, que possamos aplicar essa mensagem nas nossas vidas. Foi por isso tudo que Jesus nos trouxe e sofreu. Foi por isso tudo que ele se deu à crucificação, a morte mais ignóbil da época. Por essa mensagem de amor, senhoras e senhores, que a doutrina espírita nos clareia, nos esclarece e nos mostra, sendo o nosso consolador prometido, porque nos consola nas nossas dores, nos educa nas nossas necessidades de conhecimento, na sua filosofia, nos mostra a existência de um mundo de lá, na sua ciência, da comunicabilidade entre esses dois mundos, através da sua ciência espírita, que é o livro dos médiuns. E automaticamente dessa filosofia que todos nós estudamos, começamos a aplicar em nós os seus efeitos filosóficos, nos modificando, tornando-se então uma filosofia e uma ciência de efeitos morais, que hoje nós dissemos religião. Portanto, senhoras e senhores, hoje nós temos esse instrumento de Deus, essa força que Deus nos dá, essas duas muletas, um barco, a nossa tábua de salvação. Para que sejamos felizes, senhoras e senhores, que possamos fazer e aplicar esse Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida, perdoando o nosso próximo, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. E principalmente, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Porque se não nos amarmos, senhoras e senhores, não seremos capazes de amar ninguém. Muito obrigado por tudo. Essa é a mensagem do Evangelho da noite.